você vai fazer uma sessão de estudos, e aí você faz uma pausa, e aí nessa pausa a primeira coisa que você faz, pega o celular para dar uma mexidinha. Isso compromete muito o processo de aprendizagem, tá? Então, o ideal é você, depois que encerrar a sua sessão de estudos, que você, depois disso eu não vou estudar mais, aí sim você pega no celular. Ah, Rafael, mas eu trabalho, eu preciso estar olhando o celular direto. Então, você dá aquela olhadinha no celular em intervalos programados. O que não pode é você estar a todo momento, estuda um pouco, mexe no celular, estuda mais um pouco, mexe no celular. Tá? Isso cria esse comportamento imediatista. E além disso, isso compromete o processo de aprendizagem. Porque quando você está estudando um conteúdo, o teu cérebro está recebendo aquele conteúdo, né? Que é uma coisa chata, difícil, complexa, né? Independente do que for, mas você vai ter que processar aquelas informações de forma ativa, né? O teu cérebro ele vai transformar aquele texto que você está lendo em uma informação, em um conhecimento, né? Então isso requer esforço. E aí, em paralelo, você pega o celular e vai ver um meme, uma curiosidade, uma coisa legal que vai te dar uma enxurrada de recompensa, né? Como eu te disse, a rede social ela é programada para te manter engajado. Então ela tá a todo momento te dando recompensas, né? Então você se sente bem, você fica feliz, você acha engraçado. Então, do ponto de vista cognitivo, para o cérebro, o que é mais interessante? É ele se manter engajado no celular, que é uma recompensa rápida, né? Que é um esforço mínimo que você tem, é passar o dedo ali no celular e ver as informações, tá? Ou você lê um texto que é difícil, que cansa, que é chato, que você tem que pensar. É claro que o celular vai preferir focar no celular. Desculpa, é claro que o cérebro vai preferir focar no celular, porque a recompensa é muito maior. Então, ao invés dele focar, dele assimilar o conteúdo do texto, ele vai assimilar o conteúdo do celular. Tá? Então, nunca use o celular durante a sua sessão de estudos. Tá? Programe para você dar um tempo bom, pelo menos 1 hora, né? Tanto antes do início da sessão, quanto depois. Tá? Antes, muitas pessoas elas estão usando aqui o celular, mexendo, e aí deixa o celular no canto, vou estudar agora. Qual é o problema disso? O problema é porque você demora alguns minutos para focar a sua atenção em uma coisa. Tá? Então, se você acabou de largar o celular e você vai começar uma sessão de estudos, inconscientemente o teu cérebro ainda está processando as informações do que você acabou de ver no celular. Então vai demorar uns minutos para poder você de fato focar naquele conteúdo. E são minutos valiosos, né? Às vezes você lê 2, 3 páginas e o teu celular ainda tá e o teu cérebro ainda está pensando no celular. Percebe? Então é interessante. Você está mexendo no celular e precisa estudar, então dê um intervalo aí de 5 minutos, vai beber uma água, vai ao banheiro, vai fazer qualquer coisa até o teu cérebro desapegar do celular e tá pronto para uma sessão de estudos, tá? E o ideal, né, o ideal para de fato você ter um estudo com mais performance é você, antes de começar o estudo propriamente dito, você ler alguma coisa. Você pode pegar, por exemplo, um livro que não tem nada a ver com o que você vai estudar, né? Mas um livro paradidático, por exemplo, pega esse livro e lê lá 2 páginas, 3 páginas, né? Faz uma sessão de leitura antes de estudar. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí quando você faz, é como se você fosse para uma academia e você fosse fazer um alongamento antes, né? Um aquecimento. Então, imagina você chegar com o corpo frio e aí você vai fazer um treino pesado de musculação. Então você pode ter problema. Então o ideal é você fazer um aquecimento antes, né? Etc. Essa leitura que você faz antes da sessão de estudos é como se fosse o aquecimento. Ou seja, você está preparando o seu cérebro para aquela sessão de estudos. Então você vai, quando começar de fato a sessão de estudos, né, você vai estar muito mais focado, o teu cérebro vai estar muito mais íntimo com o texto. Né? Porque imagina você estar
mexendo no celular, vendo tela, vendo imagem, teu cérebro está processando aquilo. Aí de repente você parou aquilo e vai para uma coisa totalmente diferente. Percebe? O cérebro demora a processar essas coisas. Por isso que é interessante um preparatório.